E como a gente se previne desse tipo de infecção, né? Existem diversas técnicas, né, que nos ajudam, nos apoiam na prevenção de ransomware. É altamente recomendável que você tenha, hoje em dia tem as consultorias, né, os MSSPs, onde você consegue fazer assessments, você consegue fazer validações ali se o seu ambiente tá ok ou não, né? Você consegue fazer pentest, você consegue fazer uma série de coisas, né? Mas existem algumas lições ali mais básicas que eu vou trazer aqui para você, mas não deixe de consultar o seu fornecedor de cybersecurity, né, uma empresa que contém especialistas que vão te direcionar ali sempre para as melhores práticas, tá? Então, primeiro, um ambiente saudável e bem configurado, né? Seja do ponto de vista de funcionamento, seja do ponto de vista de governança, tá? É importante que a gente tenha um ambiente saudável, bem configurado, sob controle, com inventários, né? Você sabendo o que você tem ali, versões do que você tem ali. Então, um ambiente saudável, bem configurado, bem montadinho, vai ajudar a você não ser infectado. Mas não é só isso, né? Boas práticas com credenciais também são requeridas, tá? Por exemplo, o MFA, não é a única, mas o MFA é muito importante, né? Porque justamente imagina só que um atacante escalou um privilégio, né? E escalando um privilégio para, por exemplo, uma conta administrativa, ele pegou a minha conta, por exemplo, administrativa, e agora ele pode fazer o que ele quiser, porque a minha conta é um domain admin que faz o que quiser na rede, né? Só que aí ele vai atuar sem... Ele tem a minha senha, por exemplo, ele quebrou ali, pegou a base do AD por um DC-Sync e quebrou a minha senha, ele pegou ela, né? E agora ele consegue fazer o que ele quiser. Mas se tiver MFA, né, já vai dificultar bastante. Outro ponto, análise e tratamento de vulnerabilidades adequado, né? Não é só analisar, precisa tratar também, precisa corrigir, né? Precisa gerenciar as vulnerabilidades, né? Aquilo que você não vai conseguir corrigir, deve ter uma solução de mitigação, alguma solução de contorno, né? Para que você dificulte, né, a exploração do seu ambiente ali pelas ameaças, tá? E muito junto ali, né? Muito de mãos dadas com isso, a gente tem o patching, né? Que é, você encontra vulnerabilidades e boa parte das vulnerabilidades são corrigidas por patching, ou seja, por pacotes de atualização dos sistemas, tá? Algumas são por configuração, alguma pode ser uma configuração mal feita, mas a maioria, a esmagadora maioria, é por problemas de atualização, de versões que o desenvolvedor já corrigiu, muitas vezes está lá esperando que a gente implemente. Claro, né, que isso não é algo fácil e simples de se fazer, né? Tem que ter ali gmoods, tem que ter teste, tem que ter uma série de coisas, mas não dá para deixar de fazer, porque senão, né, prato cheio para o atacante te explorar, né? Boas ferramentas de segurança e monitoramento, né? A gente falou na aula passada de CIEM, a gente falou de SOAR, né? XDR também, XDR, né, a principal solução de segurança, né, para que a gente possa defender os nossos ambientes de ataques cibernéticos, principalmente como o ransomware, né? Claro que em segurança a gente não tem bala de prata, mas o XDR ele já vai aumentar muito a maturidade do seu ambiente para se proteger de ataques, tá? Mas não anula você ter que, por exemplo, fazer o patching, não anula você ter que fazer análise e tratamento de vulnerabilidades, avaliar suas credenciais, como que você trata suas credenciais e ter um ambiente bem configurado, tá? Então, a segurança da informação é um conjunto de práticas, né? Mas se você não tem nada ainda, eu recomendo você começar, por exemplo, por uma ferramenta de XDR, né, que são ferramentas especializadas com inteligência artificial para detectar comportamentos de malware, né, e responder também. Outro ponto que a gente precisa ter como prevenção do ataque de ransomware é ter o backup em dia, né? E, bom, já vi lugares que não tem backup em dia e isso é muito problemático, né? Incluindo aqui um backup offline. Por quê? Se você tiver somente backup online, aquele backup que está acessível ali o tempo todo, o atacante vai lá e encripta aquele backup também, né? Ou ele apaga aquele backup, né, e deixa você, mais uma vez, né, na mão dele, né? E o processo de backup precisa ser validado e testado, tá? Porque imagina o seguinte, você vai lá e fala, não, eu tenho backup, meu backup está em dia. Mas aí você, na hora que acontece o incidente, você verifica que você vai levar muito tempo para você recuperar aquele backup, né? Porque você não tem, de repente, uma infraestrutura com velocidade suficiente para recuperar. Ou não havia um plano, um playbook para você recuperar o ambiente, né? Então, enfim, né, não adianta só ter backup, o processo de backup tem que ser testado, ele tem que ser validado, tá? Esse aqui é bem legal também, tá? Não podemos deixar de lado treinamento adequado dos usuários. Então o teu usuário precisa aprender a reconhecer um phishing. Primeiro ele precisa aprender que isso existe, pode ser que ele não saiba, né? Nós somos os consultores e nós precisamos
disseminar essas informações, essas boas práticas também com os usuários, né? Então aqui você tem que fazer um treinamento adequado dos seus usuários, ensinar eles a reconhecer um phishing, ensiná-los a não pegar USBs, por exemplo, que eles encontraram na rua, né? Ensinar que eles não devem baixar softwares de qualquer lugar, tem que ser do portal do fabricante, né? Passar ali aquelas boas práticas que são simples, né? Mas que são muito valiosas para que o usuário consiga te ajudar a defender o ambiente. Né? Porque você investe em backup, investe em segurança, investe em XDR, investe em CIEM, investe em um monte de coisas e o teu usuário vai lá, não está preparado, não está treinado, ele clica no phishing. Né? Você gastou muito dinheiro e pode ser que você seja atacado, né? Porque você investiu só em ferramenta e esqueceu do fator humano. Né? E boa comunicação com a área de negócio, né? Para a gente conseguir comprar, validar aquelas ferramentas, adquirir mão de obra, a gente precisa ter ali uma noção, né, de que o negócio ele não é técnico, o técnico somos nós, né? E nós, quando falamos com o negócio, precisamos falar em linguagem de negócio e não em linguagem técnica. Né? Então eu não vou falar aqui, olha, baseado no nosso levantamento, se um usuário cair no phishing, o ransomware pode se espalhar pela rede, pelo protocolo WinRM, ele pode instalar serviços que vão carregar no arranque de cada máquina e comunicar com o C2 do atacante. O negócio não vai entender nada e não vai te liberar a verba necessária. Né? Simples assim. Mas, se você disser, olha, existe um risco alto de um ataque cibernético entrar por tal vetor e esse risco é de X, e se esse risco se materializar, nós podemos ficar X dias parados, né? E vamos ter um prejuízo de Y milhões de reais, por exemplo. Né? O negócio já vai começar a entender um pouco melhor. Né? Ou trazer exemplos, por exemplo, ou trazer exemplos de concorrência também. De repente, seu concorrente foi atacado. Fala, olha lá, o fulano foi atacado. Ficou 15 dias fora do ar. Né? E aqui a gente está no mesmo risco de ficar 15 dias fora do ar. 15 dias fora do ar implica em quanto? De dinheiro, de faturamento. Né? Então a gente começa a falar em uma linguagem mais próxima do negócio para que a gente consiga ser compreendido. Ninguém vai liberar R$1 para nós se não entender o que está liberando. Né? Esse é o fato.